Olá, começa agora o Horizonte Notícia Entrevista. O assunto vem sendo amplamente divulgado nos últimos meses, mas ainda causa muitas dúvidas e gera muita especulação. Minas Gerais é um dos estados com o maior surto da febre amarela, com dezenas de mortes de casos confirmados da doença e sob investigação. E é sobre a febre amarela que nós vamos conversar no programa de hoje. Para nos dar mais esclarecimentos, está aqui conosco o médico infectologista Leonardo Soares. Seja bem-vindo, obrigada pela presença, doutor. Obrigado, Fernanda. Bom, vamos falar então dessa questão do surto que a gente está vivendo. Minas tem algumas regiões aí já em estado de alerta, né? E como é que fica? A gente está se aproximando do carnaval. Como é que fica essa relação da disseminação da doença? Algumas pessoas ficam com medo dessa aglomeração de pessoas. Existe algum risco maior? O número de casos vem aumentando. Todos os casos confirmados foram de febre amarela silvestre. Não existe casos de febre amarela urbana desde a década de 40 confirmados. A aglomeração de pessoas nas regiões urbanas, ou seja, longe de matas e regiões silvestres, não aumentam o risco de transmissão. Então, na verdade, com o carnaval e a aglomeração de pessoas nas ruas, não haverá aumento do número de casos. A doença é uma doença com uma alta letalidade. Sim. As pessoas devem se prevenir e a melhor forma dessa prevenção é com a vacina. Pois é, isso é uma coisa, essa é uma questão, né, da taxa de letalidade acima de 40% aqui. E com os casos aí confirmados aí pela Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, de pessoas que estão morrendo que não foram vacinadas. Daí a importância, né, da vacinação, doutor. Sem dúvida. A taxa de letalidade está em Minas Gerais, em torno de 40%. Mas a doença, as formas leves da doença geralmente são subdiagnosticadas. O que se tem em relatos da literatura é que a taxa de letalidade, na verdade, se aproxima de 10% a 15%. Mas as pessoas com sintomas brandos da doença geralmente não procuram a assistência médica e acabam por não fazer o diagnóstico. O que seriam esses sintomas mais brandos que as pessoas às vezes nem se preocupam? A grande maioria das pessoas que adoecem pelo vírus da febre amarela vão manifestar sintomas brandos de uma gripe ou dengue, mialgia, dores no corpo, né? Dores de cabeça, febre, enjoo, vômitos, diarreia. E a grande maioria, aproximadamente 60%, 70% das pessoas, tem uma evolução benigna, sem maior gravidade. Então, que acaba nem entrando para a estatística, ele acaba não procurando posto de saúde, enfim, não há um diagnóstico aí. Isso, o caso não é diagnosticado e nem notificado. Então, assim, o número de casos da doença pode ser maior, mas a questão é que os casos com complicações é que são mais difundidos, né? Exatamente. A forma de fazer o diagnóstico acaba... na verdade, só localizando o paciente com a forma moderada e grave da doença. O paciente com a forma leve passa despercebido por não procurar o serviço de saúde. Agora, independentemente disso, a gente está aí vivendo essa questão são vários mutirões, campanhas de vacinação, principalmente nas áreas de risco, né, consideradas de risco. A vacina é a única forma de prevenção da febre amarela? Sim, a vacina é a melhor forma. Outra forma de prevenção seria o uso de repelentes para quem adentra as regiões de mata, né, e de risco. Mas a forma mais eficaz, sem dúvida, é a vacina. Ela tem uma proteção no adulto superior a 95%, 99%, com apenas uma dose. Agora, como é que fica? Tem alguns casos surgindo de pessoas relatando que tiveram alguma reação a essa vacina, sintomas da doença mesmo após tomar a vacina. Como é que isso? Isso é uma reação normal? Como é que fica isso? A vacina, ela é de vírus vivo e ela tem suas contraindicações absolutas, ou seja, que não podem ser administradas para certas pessoas, certos pacientes, em hipótese nenhuma.
e algumas contraindicações relativas, que deve ser avaliado o risco-benefício. Por exemplo, gestantes. Então, vai depender, na verdade, da área. Em áreas de surto, recomenda-se a vacinação até para certos pacientes, porque o risco da doença é maior, de se adoecer pela doença, a letalidade do caso é maior do que o risco pela vacina. Do que uma reação a essa vacina. A maioria das reações da vacina são reações brandas, autolimitadas, como febre, dor no local da injeção, e que resolvem em poucos dias. Né? Mas pode acontecer isso? As pessoas não precisam ficar assustadas ou com medo de tomar vacina por causa disso? Não, pelo contrário, né? Para a grande maioria das pessoas, a vacina é muito segura e, por causa do número de casos e da gravidade da doença, ela deve ser utilizada para prevenção. Agora, você citou aí a questão das grávidas, enfim, um tipo de público que geralmente não se recomenda tomar a vacina, mas que, no caso do surto que a gente está tendo, Belo Horizonte, região metropolitana, a Secretaria de Saúde já falou, tem que vacinar. É a questão do benefício, não só para grávidas, quem mais é um público que seria de risco, mas que agora está incluído? Principalmente grávidas e pessoas com mais de 60 anos que nunca vacinaram. Né? Há um risco de reação grave maior em pessoas com mais de 60 anos que nunca vacinaram. Numa situação de surto, esse risco, na verdade, em relação ao risco da doença em si e de adquirir a forma grave da doença, ele é muito baixo. Está em torno de uma reação grave para cada 4 milhões de doses. Entendi. Então tem que tomar mesmo todo esse público. Está havendo... Salvo as contraindicações por doenças. Exato. As pessoas com mais de 60 anos que nunca vacinaram devem se vacinar. Agora, essas pessoas alérgicas, que falam isso, alergia a ovo, enfim, como é que fica isso? Na verdade, a vacina tem componentes de ovo na sua formação e também outras substâncias, e qualquer alergia grave a esses componentes ou a componentes do ovo prévia, deve-se evitar a vacina. Lembrando que se a pessoa tem apenas uma indisposição ao ingerir ovo, deve-se avaliar a vacinação mesmo assim. O que contraindica são reações graves ao componente da vacina ou à substância presente no ovo. Pessoa que não está em região de surto, enfim, não vive em áreas que estão em surto, também é recomendado tomar vacina? Nos casos das pessoas que não residem nas áreas de surto, eles devem avaliar o risco-benefício. Por exemplo, grávidas que não estão em região de risco, só devem vacinar se forem se locomover para essas áreas de risco. É melhor aguardar a gravidez em áreas sem casos, a gravidez terminar e vacinar após o término da gravidez. Mas a vacina é uma garantia aí para qualquer pessoa, mesmo que não esteja numa área de risco, não é isso? Exatamente. Ela está no calendário nacional de vacinação e deve-se procurar tomar pelo menos uma dose. Agora, uma outra confusão que está havendo é essa questão. Eu já tomei a vacina, ou eu acho que eu já tomei a vacina uma vez, eu tenho que tomar de novo. Tinha aquela recomendação de a cada 10 anos, mas agora há uma outra recomendação que é uma dose só para a vida inteira. Como é que ficou isso? Já há um tempo atrás, a OMS, já há uns 5 anos, a OMS já recomenda apenas uma dose, porque, como eu já disse antes, a efetividade da vacina é em torno de 99%. Devido aos surtos de 2007 deste ano, o Ministério da Saúde quer priorizar a pessoa que nunca vacinou. Sim. Por isso, ele escolheu que apenas as pessoas que nunca vacinaram se dirijam às unidades para vacinação. E quem tomar agora, tomou, está tomado. Sim. Uma dose só, na atual recomendação do Ministério da Saúde, é suficiente. Ok. Bom, para a gente fechar, doutor, queria então que você deixasse aí o alerta. Você já falou no início a questão da vacinação e a questão do uso do repelente, porque a transmissão é pelo mosquito, né?
seja na área urbana ou na rural, mesmo a gente não tendo casos de febre amarela urbana, mas também é pelo mosquito. Então tem que cuidar disso, né? Exatamente. O uso de repelente é para as pessoas que apresentam contraindicação absoluta à vacina. A vacina é a melhor forma e mais segura forma de prevenção. Ela deve ser utilizada em todas as pessoas que não apresentam contraindicação. A própria unidade vacinadora vai avaliar cada caso e avaliar se há contraindicação ou não. Então, as pessoas podem buscar as unidades de saúde, né, para se vacinar. Lembrando que a Prefeitura está disponibilizando vacina pelos postos de saúde e também em outras unidades, sim, como, por exemplo, a Vitalis, para ajudar, né, a cobertura vacinal ser ampla, para que a gente tenha menos casos de febre amarela. E a cobertura da vacina gratuita, independentemente do local. Exatamente. Esses locais, essas novas unidades de vacinação têm um convênio com a Prefeitura para aplicar a vacina pública. Uhum. É só para expandir aí os locais de vacinação. Exatamente, para tentar chegar a uma cobertura suficientemente alta para interromper, na verdade, o surto. O surto, tá certo. Muito obrigada, então, doutor Leonardo. De nada, Fernanda. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Hoje falamos sobre febre amarela. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista.